Bom dia a todos vocês, de todas as partes do mundo. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou comentar os comentários de vocês. Antes disso, vamos dar um rolezinho aqui pelo canal para que vocês acompanhem também como o canal está se desenvolvendo. Pois bem, hoje é 13 de outubro de 2016. Ontem eu publiquei 3 vídeos, que foi o da Alemanha, que está discutindo o impeachment de Dilma, a pedido aí da esquerda brasileira. Quem não tem dinheiro não tem que fazer universidade, o deputado aqui falou isso. E também os comentários do dia de ontem, que nós começamos isso ontem. Tivemos 2.646 visualizações até agora, ainda é bem cedo, e portanto nós vamos continuar com esses comentários. É uma forma também da gente interagir, de eu interagir melhor com vocês, né? Vou mostrar também para vocês como está a questão das inscrições do canal, para que vocês tenham uma noção aí do que está acontecendo. Aqui nessa tela você vê o número de inscritos dos últimos 28 dias. E daí você vê que do dia 13 de setembro até o dia 9 de outubro, a gente tem essa variação aqui de inscritos. E no total temos 2.847 inscrições obtidas, mas também tem 333 inscrições perdidas. Isso acontece porque às vezes a pessoa entra no canal e não é bem aquilo que ela quer, e daí ela sai do canal novamente, tira a inscrição. E daí tem um saldo de 2.500 inscritos nos últimos 28 dias. Bom, para a gente que está começando aqui, isso é muito bom. Eu agradeço a todos vocês que estão compartilhando aí os nossos vídeos, se inscreveram no canal. Isso daqui para a gente é muito bom. Graças a Deus, com humildade, a gente vai devagarinho e vai trabalhando todo dia para crescer mais. Para outros canais maiores, isso aqui eles conseguem por dia, né? Mas a gente, como eu falei para vocês, a gente vai com humildade. Assim sendo, vamos passar aos comentários aqui em comunidade. Novamente, pessoal, nós temos aqui, listados aqui como os prováveis spams, 135 comentários. Ontem eu propositalmente não aprovei mais nenhum durante o dia, que é para a gente ver aqui diretamente o comentário junto com vocês alguns desses comentários. Primeiro vamos comentar aqui os comentários que foram liberados automaticamente pelo YouTube e depois os que foram filtrados pelo YouTube. Depois vamos entender por que o YouTube filtrou dessa forma. Temos aqui o Oliver falando da médica, né? Essa estúpida que não pode sequer ser chamada de médica, daquele caso da médica que, ao perceber que a mãe da criança que ela estava atendendo era petista, ela não quis mais atender a criança. E daí a gente comentou aqui sobre esse preconceito e o Oliver está indignado também com isso. Eu acho que é válido, sabe? Meu filho deixar de ser atendido por um médico por causa da minha filosofia, eu acho que é meio estupidez. Um médico é um profissional, ele tem que estar isento a essas coisas. Já que o Rita Lívia, colega, vocês da esquerda contam um monte de mentiras sobre o governo FHC. Que bom que você está aqui para corrigir a gente. Eu estudei em escola pública e não tive a menor dificuldade em entrar numa universidade pública no ano de 2000. O acesso à universidade só era bloqueado aos que não estudam. Hoje, graças aos programas criminosos como as cotas, gente incompetente entra na universidade pública. E havia assim muito iogurte que se podia comprar no governo FHC e muito mais barato do que hoje. Olha, Lívia, eu não sei bem em que país você vive, mas vamos partir do princípio que seja o Brasil. Com certeza, o seu cenário, o local onde você via, as suas condições, não poderiam representar o Brasil, pelo menos a classe mais pobre, que era a grande maioria, repito, era a grande maioria no tempo do Fernando Henrique. Então, a sua vida, e eu fico muito feliz por você não ter tido essas dificuldades, com certeza não representa o Brasil inteiro. O mal, sabe, o ser humano ele tem uma coisa de tentar enxergar o mundo como se fosse o mundo dele, sabe? Tinha gente na favela, tinha gente não só em favela, mas também em bairros mais pobres, distantes. Tem gente que mora distante de universidade. Tem uma série de situações que você não pode pensar que porque você não teve dificuldade, eu fico muito feliz por isso, porque, sabe, não é justo que todos os brasileiros tivessem, seria demais, seria um absurdo. Então, graças a Deus que você não teve dificuldade, mas acreditar que todo o Brasil vivia nas mesmas condições que você, aí eu acho que é um pouco demais.
Aqui a Edna fala, danke für die Informationen, werde versuchen, alles genau beobachten. Ich denke, die Deutschen sind vernünftig. Ela está dizendo que obrigado pela informação, ela vai tentar prestar mais atenção, observar melhor tudo que ela lê. E ela acredita que os alemães são mais sensatos. Bom, se os alemães são mais sensatos ou não, eu não sei. Mas, assim, como na Alemanha tem um acesso à informação facilitado, existe também uma diversidade de opiniões muito grande. E as opiniões nem sempre precisam ser, digamos assim, rebatidas com violência. Esse tempo já houve na Alemanha, tá? Durante o nazismo. É justamente por isso que a gente se preocupa no Brasil. Porque quando Hitler chegou no poder na Alemanha, ele chegou de forma também, digamos assim, constitucional. Tudo certinho, ganhou as eleições, tudo certinho. Depois que ele chegou, que começaram uma série de medidas, mais ou menos na mesma velocidade do que está acontecendo no Brasil, para acabar a oposição. E daí, só depois disso, é que ele virou um ditador. A ditadura ela não cresceu de um dia para o outro, não foi uma derrubada do governo na Alemanha. Foi um passo a passo. Ele começou eliminando os inimigos dele, depois ele foi criando toda a situação até que ele baixou um decreto que ele tinha poder absoluto sobre as coisas. Aí começou a ditadura. Então, os alemães têm essa experiência do que é uma ditadura e hoje em dia na Alemanha é muito mais liberal essa coisa, a aceitação das ideias. As ideias são muito mais discutidas, eles discutem, gritam com o outro, mas ninguém necessariamente tem que sair na porrada para isso. Claro, tem exceção, né? Principalmente, quanto mais na direção ali da Alemanha Oriental vai, né, mais tem esse tipo de gente. O Notícias Comentadas continua, canal Favela, continua do mesmo jeito. Tá complicado, agora estão falando que Gilmar Mendes, FHC e Temer tiveram um encontro secreto, o ministro do STF reunido com o presidente ilegítimo e com um ex-presidente que indicou ele ao Supremo reunido secretamente. Olha, Carlos, com certeza coisa boa não era. É porque o Temer está acelerado aí nos golpes, né, e nas medidas perversas aí que ele está fazendo, tudo contra o povo, e daí quando esse povo se reúne, o povo tem que temer, infelizmente. Na África já havia escravidão, segundo o Hector, uma tribo escravizava outra, os mouros tinham escravos africanos e quem comercializava na etapa, os escravos também eram africanos. Então não é correto afirmar que a escravidão surgiu por causa do capitalismo. Eu não conheço essa informação, Hector, mas eu imagino que sim, que seja possível isso. A África, eu acho que até hoje ainda corre o risco de acontecer essas coisas. Só que a escravidão, imagino eu que a escravidão na África era muito mais por uma questão de guerra de etnias ali, aquele processo. Não era, eu penso, tá? Isso aqui é opinião. Não era uma coisa comercial como foi feito a escravidão quando trouxeram os negros para o Brasil e para outros países para trabalhar. Ali foi uma questão comercial, não era ideologia. Claro que depois foi usado ideologia para dizer que era porque eles eram negros, porque era isso, porque era aquilo, tentaram escravizar os índios também. Então, isso foi o motivo, a motivação dessa escravidão que eu estou falando é a questão comercial, e isso sim, a questão comercial surgiu com o capitalismo. Festival de contradições, aqui no vídeo do Fernando Henrique, Bolsonaro presidente. Isso aqui é alguém que pensa, gosta do Bolsonaro. Então, atenção especial para isso, porque, bom, vamos lá. Quando o Severo delatou Dilma, petistas esgoelavam-se dizendo que ele não deveria ser levado a sério, pois além de ser mentiroso, delação não tem peso, provas, argumentava. Já para o FHC, apressam-se em ler manchetes jornalísticas, sim, as mesmas que, segundo eles, eram golpistas mentirosos, destacando que a Lava Jato vai enquadrar de modo fulminante o ex-presidente FHC. Primeiro que nesse vídeo aqui foi o contrário, eu coloquei dizendo que eu não acreditava que a Lava Jato ia fazer alguma coisa com o FHC. E sim, a notícia mereceu destaque porque logo depois que saiu isso, saiu também uma grande coisa contra a esquerda, e daí a gente tem a sensação que a mídia tenta sempre justificar o que acontece com a esquerda, tipo assim, mostrando, olha, nós estamos também fazendo para esse lado aqui, não é só para aquele outro lado lá não. Só que no final das contas, quem paga mais a conta que a gente tem visto é a esquerda, e isso é preocupante. Preocupante. Aqui o Bruno Almeida diz, sempre se pagou Previdência, agora depois deles roubarem todo o nosso dinheiro, quer que pagamos a conta outra vez.
É isso que eu acho injusto, sabe, Bruno? É que o aposentado, ele passou a vida toda dele pagando a aposentadoria. O aposentado normal, o povo. E daí chega no final, ele é tipo assim, ele faz um acordo, olha, eu vou pagar imposto agora, durante toda a minha vida eu vou pagar imposto. Chegar no final eu quero receber alguma coisa de volta. Então eu pago imposto, sei lá, 35 anos, 25 anos, e aí depois disso eu me aposento, vou viver mais 10 anos, 15 anos e recebo uma parte daquilo que eu paguei de volta. Bom, ao emprestar dinheiro, o Estado ele pode aplicar isso de alguma forma e ganhar dinheiro com isso, correto? Daí ele ganha o dinheiro e aquilo volta para você. É um acordo que se faz, né? Aposentadoria. Por exemplo, alguns ganham dinheiro e investem, sei lá, em estatais ou em outras coisas que podem ganhar dinheiro a nível de governo. Então é justo. O que não é justo é o camarada cada vez adiar mais isso. Se você se aposenta com no mínimo 70 anos ou 75 anos, com a expectativa de vida que se tem no Brasil em certas cidades, então muita gente, imagine um velhinho de 70 anos trabalhando ainda numa empresa. Será que vai ter chance de continuar lá? Provavelmente, dependendo do trabalho, se for um trabalho braçal, depois de 50 anos você não consegue mais, aí não contribuiu mais, aí não vai poder se aposentar. É um pouco meio cruel isso, porque esquece a questão humana. Está mais preocupado com a questão do capital. Aqui o Miguel Jânio, que é bem-vindo ao canal, tá? Pode ficar tranquilo. Jair Bolsonaro 2018, presidente. Vocês terão que engolir. Role o vídeo, viver de mentira é coisa da esquerda. Olha, você é típico, o pessoal do Bolsonaro. Uma fatia de pessoas que vão votar no Bolsonaro. É que você, como não tem argumento concreto, aí você parte para umas coisas assim que não tem muito nexo. Terão que engolir, vocês terão que engolir. Por que terão que engolir? Só por ter mesmo que engolir ou você acredita que ele realmente vai fazer alguma coisa boa pelo Brasil? Ou é só pelo fato mesmo de ter que engolir? Viver de mentira é coisa de esquerda. Você acredita mesmo que toda essa massa que foi para a rua aí de camisa verde e amarela aí não foi manipulada? Você acredita mesmo nisso? Guto César, você só pode ser mandado pela petralha, hein? Olha, de novo, Bolsonaro. É a turma do Bolsonaro. Eu não quero falar, dizer que vocês não sabem pensar direito, não têm argumento e tudo mais. É que vocês me fazem falar isso. Você só pode ser mandado pela petralha. Não tem nada a ver com o PT esse canal, minha gente. Muitas das opiniões que eu tenho coincidem sim com a esquerda. Assim como outras opiniões e muitas também coincidem com a direita. Eu sou a favor do capital, do lucro. Eu sou a favor. Eu só sou contra você ter que matar alguém para ter lucro. Então, eu concordo com a essência da direita e concordo com a essência da esquerda. Além disso, ainda tem a essência do meio ambiente, daquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, por isso que eu falo, muita gente diz assim, você tem que se assumir como petralha, como esquerda, não sei o quê. Mas não é bem esquerda. Se você pensar, se você associar a esquerda como uma coisa em que todo mundo é igual, eu acho que isso é errado. Eu acho que, sabe, tanto a direita como a esquerda, elas erram na mesma coisa, só com visões diferentes. A esquerda erra por tentar fazer todo mundo ser igual, e que não é. Tem gente com mais ambição, tem gente com menos ambição. E a direita erra por partir do princípio que todos são iguais. Ou seja, meritocracia não funciona, amigo. Meritocracia só funciona quando de fato você tem situações iguais. Mas um favelado e o filho do Eduardo Campos, que foi nomeado auxiliar lá, do secretário lá do governo, não dá para você comparar, não são iguais. E todas as duas filosofias erram no mesmo ponto, na minha opinião. Todas elas também têm coisas boas. Então, assim, eu não posso me assumir petralha só porque você quer, ou não sou de esquerda, nem tampouco sou de direita. Só que dentro desse contexto, sinceramente, a gente vê no Brasil, na nossa realidade, a direita historicamente fazendo um estrago muito maior no Brasil. Se o Brasil tivesse uma esquerda, como na União Soviética tinha, como na Rússia, na China, aí com certeza essa esquerda teria feito muito mais mal ao país do que a direita. Só que a nossa realidade é que a direita fez mais mal. Por que estou falando que a China e a Rússia também fazem mal?
A Rússia tem uma corrupção que você não consegue, é quase que impossível pensar em controlar. No Brasil ainda se discute, mas na Rússia não. É corrupção demais. Eles se autodenominam um governo comunista, um governo de esquerda. A China também. Mas se você for estudar Marx, você vai ver que de comunismo esses dois países não tem muito. E daí você tem que ser sincero, sabe? Para isso você tem que estudar Marx. Falar de Marx sem saber, só se baseando no que é a Rússia, no que é a China, você vai, muito provavelmente, você vai errar feio em tentar definir comunismo. Comunismo não é aquilo. A linguagem de comunismo foi deturpada por esses países. A China, por exemplo, como é que se chama de comunismo? O comunismo diz que os direitos das pessoas, não só os deveres, mas os direitos também têm que ser iguais. A China escraviza o seu povo em nome do lucro, para cada vez ganhar mais. Ela participa, ela é conivente com o capitalismo selvagem do mundo. Como é que isso pode ser chamado? Como é que você pode chamar um país de comunista, como a China, né, em que o povo mesmo, a prole, não tem os mesmos direitos da classe dominante? Isso não é comunismo, gente. Há de se abrir o olho e entender isso. Os religiosos no Brasil associam, isso vem dos Estados Unidos, associam o comunismo a uma coisa satânica, não tem nada a ver. Agora, o Marx, que é autor do comunismo, ele não acreditava, ele parecia ser ateu. Eu também estou dizendo que ele não acreditava em Deus, eu não sei. Ele parecia ser ateu, porque ele dizia que a religião era o ópio da sociedade. E olha, se a gente for analisar a história das religiões, a gente vai ver que a maior parte das guerras no planeta foram causadas por causa da religião. Por causa de economia e por causa de religião. Então, não tem nada a ver. Esse argumento seu, Guto, não tem nada a ver. Volte para o canal, comente, mas tenta amadurecer mais isso, essa coisa, sabe? Refina mais um pouco esse argumento, porque ser mandado de petralha, não, a gente também tem ideologia própria, a gente também tem pensamento próprio. Eu carrego um cérebro e eu penso por mim mesmo. Se o Bolsonaro vir falar alguma coisa, a informação que ele falar, eu vou analisar primeiro, antes de dizer sim ou não. Boa parte das informações que o Bolsonaro faz me soam preconceituosas e extremamente limitadas. Porque você definir, por exemplo, definição de família. A família, homem, mulher e filhos. Eu não vou nem entrar no caso dos homossexuais. Vamos dizer que, por exemplo, na legislação que esse povo quer, e se eu não me engano que eles aprovaram, eles dizem que família é isso aí. Bom, e se o pai morreu, de alguma forma a mãe morreu, é criado com a tia, não é definido na Constituição brasileira como família. Ou seja, a tia não tem direito nenhum de receber uma possível pensão ou uma ajuda, alguma coisa, porque não constitui família. Absurdo? Também acho. Mas eu não aceito essas ideias do Bolsonaro simplesmente só porque o Bolsonaro falou. Para mim ele não é um mito. Para mim o Bolsonaro não é um mito. Sabe quem é um mito? Para mim Jesus Cristo. Mataram ele. E aí você vai dizer que Bolsonaro é um mito? Sinceramente. Bom, vamos continuar aqui nos comentários. Aqui a Valkyria diz o seguinte: eu penso que só o povo, sei lá, pegando paus e pedras, algumas armas, quaisquer armas para caçar essa gente e acabar com eles, porque não há perspectiva de melhora para nós. Olha, Valkyria, eu vou discordar de você um pouco aqui. Eu entendo essa raiva, né, que a pessoa vê assim e ela não consegue reagir. Mas eu acho que é preciso. Isso daí seria uma solução muito imediatista, essa coisa de violência, sinceramente. Porque você vai lá e derruba na porrada, mas a essência da coisa continua corrupta. Então as chances de colocar um outro corrupto, um outro camarada lá que vai fazer merda, são grandes. A gente tira desses países que fizeram isso, digamos lá os países árabes, que tem também muitos radicais que partem para porrada e derruba e mata e tudo mais. Então eles fizeram isso e daí entrou outro camarada lá que é mais fanático ainda. Então dá merda. Claro que tem exemplos também como da Revolução Francesa, em que eles degolaram lá o rei e daí fizeram a partir daí algo, a França melhorou também, de certa forma melhorou. Mas assim, eu acho que o principal fator de mudança é a educação e a conscientização. E a conscientização ela vem junto com uma coisa chamada tolerância, respeito à opinião alheia, mesmo que essa opinião seja diferente da sua. E para isso a gente tem uma democracia, para ter representatividade das opiniões.
Diferente do que o Bolsonaro fala, eu acho que a minoria também é importante. Para o Bolsonaro, a minoria deveria ser esmagada. Ele diz que a minoria tem que se adaptar à maioria e pronto, acabou. Isso não é bem uma democracia, como a gente entende. Então, Valquíria, eu acho que a conscientização é o melhor remédio para melhorar o país. Você vê países, por exemplo, como Japão, como Alemanha, que foram destruídos, completamente destruídos durante a guerra, e se reconstruíram muito rapidamente. Por que acontece isso? Claro, a Alemanha teve a ajuda dos americanos aí com dinheiro, mas o povo rapidamente criou uma economia sólida novamente. E tiraram o país da Alemanha saiu daqueles entulhos, né? O Japão a mesma coisa. Então eu acredito na educação como segredo para a melhoria do país. Pobre fazer faculdade, pobre viajar de avião, pobre comprar o mesmo perfume da Dondoca Paneleira. Tem pobre que se transformou num coxinha e num desgraçado de um fascista. Por quê? Bem, ele nem sabe bem por quê. Canal do Mal. Realmente, naquele tempo o pobre não podia andar de avião, né? Andar de avião para um... Não existia isso. Pobre e avião eram duas coisas que não davam muito certo. Bom, estamos aqui já em 20 minutos e eu só li até agora os comentários de 2 horas atrás, mas que são relevantes. Não vi nada demais falar na deputados, vamos ver aqui. Fala besteira. Raquel, especifica melhor o que é a besteira. O cara discutindo universidade e ensino médio fundamental é um lixo. Essa PEC não congela gastos em nenhuma área, mas sim estabelece um teto geral no gasto público. É exatamente isso, Henrique. Ela estabelece um teto geral. Ela pega um monte de áreas, como você falou, saúde, educação, saneamento, limpeza, bom, uma série de outras áreas e congela. Não pode mais gastar do que 10. Então, digamos que seja 10, o número aqui. O gasto total é 10. Significa que se você precisar, por exemplo, aumentar o salário dos deputados, e as chances disso acontecer são muito grandes, porque você vê que mesmo em crise, agora hoje 13, eu li ontem que o Temer, por exemplo, assinou com o FMI para emprestar dinheiro para eles. Eu me pergunto o seguinte, nessa regra deles aí, beleza, empresta dinheiro para o FMI e vai tirar de quem? Vou tirar dos militares? Não pode, porque o Bolsonaro vai chorar. Vou tirar do servidor público, salário dele, ou eu tiro da educação, ou eu tiro da saúde. Bom, o servidor não vai querer que baixe o salário dele para emprestar dinheiro para o FMI, então vai ter que tirar de outro canto, você está entendendo? É justamente esse teto que vai fazer com que fatalmente se tire dinheiro da educação e da saúde. Saneamento vai ser a primeira coisa que vai desaparecer completamente o investimento em saneamento, porque o saneamento não aparece, né? Não aparece assim claramente. A pessoa adoece depois, mas não aparece. Você trata o esgoto, ele está lá debaixo da terra, então ninguém está vendo. Por isso que eu estou falando que não aparece. Então sim, vai haver sim redução, porque matematicamente não é possível você dar aumento para o salário dos políticos sem tirar de outro lugar, havendo um teto. Eu acho que muito melhor seria não ter que pagar tantos juros para essa dívida aí, essa dívida pública brasileira, e também estimular o Estado a aumentar a receita e não simplesmente cortar despesa, acreditando que, ao cortar despesas e reduzindo, tornando o Estado medíocre e a população pobre, que aí as empresas estrangeiras vão se interessar em construir fábricas no Brasil para vender coisas dessas empresas para gente pobre. Não tem isso. Não tem isso de as empresas, elas vêm para o Brasil porque acreditam que o pessoal tem poder de compra, senão não vale a pena. Com certeza não vale a pena. Você pode ver com a política do PT, muito mais empresas estrangeiras vieram para o Brasil no mesmo período de tempo, mas é por causa do mercado consumidor, porque tinha mercado. Não é para agradar o Lula, nem para agradar Fernando Henrique, nem ninguém. É porque tem mercado. É a lei do capital. Você vai montar... Imagina, você tem uma empresa, você vai abrir uma filial numa cidade que está toda acabada, que ninguém tem dinheiro para nada. Não é bem assim que funciona. Então, sim, vai haver redução de gastos, sim. Acreditamos nisto. Nossa, quanto comunista. Aí, de novo, pessoal do Bolsonaro. Quanto comunista. Bom, o fato de você identificar comunista, digamos que fossem realmente comunistas, que eu não sou comunista,
Eu concordo com algumas ideias do comunismo. E acredito que a maior parte das pessoas aqui também. Na sua cabeça você está xingando alguém? Para mim é como se você estivesse assim, dizendo, olha, nossa, quanta gente baixinha, quanta gente alta, nossa, quanta gente que fala alto, olha, quanto baiano, quanto paulista, quanto alemão. Você não está dizendo muita coisa com isso daí, tá? E eu acredito também que você não entendeu muito bem o conceito de comunista. Em compensação, eu estou desconfiando que você acredita que a ditadura que o Bolsonaro pretende impor é exemplo de democracia. Então, Betina, eu acho que tem alguma coisa errada aí no que você aprendeu. Mas fique à vontade para continuar comentando. Do mais, o vídeo já está com 25 minutos. Comentário dele para justificar a PEC consegue ser pior do que a votação. Concordo, Union Jack. E parabéns pelo seu trabalho, Marilane, muito obrigado, disseminando a verdade, tarefa difícil. Muito obrigado, Marilane. Na verdade, a gente está instigando também a discussão e a pesquisa, fazer um jornalismo mais investigativo para que as próprias pessoas também formem suas opiniões. Não necessariamente o meu ponto de vista precisa ser imposto como sendo a única e exclusiva verdade, não é isso. Aqui a gente estimula o raciocínio. Eu vou enxergar de uma maneira, você pode enxergar de outra e tudo mais. Eu acho que esse processo ele ajuda muito sim o país porque estimula as pessoas a pensarem por conta própria. Essa talvez seja a maior intenção. O Eric diz aqui o seguinte, eu tenho 12 anos, meu maior sonho é fazer faculdade de artes. Para esse cara eu não posso cumprir meu sonho porque eu não tenho tanto dinheiro. Exatamente. Eric, se você não tem dinheiro, não vai fazer universidade. Ainda mais de arte, que normalmente esse povo mais conservador, eles gostam de admirar, eles vão para Paris, vão para, sei lá, para Itália, né, ver a arte e pensar, olha como o europeu é bom de arte e tudo mais. Mas aí quando é alguém pobre, brasileiro, que quer se desenvolver na arte, normalmente o preconceito é muito grande. Infelizmente, é um pouco irracional, né? Essa turma é daquelas que só gosta do que vem de fora. Só é bom o que é de fora. E o que vem de dentro, ele menospreza. Então, as perspectivas estão um pouco ruins, Eric, para o futuro, se esse tipo de gente continuar no governo. Agora aqui o Diogo Luiz diz o seguinte, piada agora e vocês esquerdistas de merda. Agora, graças à lei da PEC 241, a teta que vocês mamam secou, seus infelizes. Vocês vão tudo ter que trabalhar para sobreviver, foi a melhor lei que fizeram. Eu acho bem feito para um bando de vagabundo como vocês. Bom, Diogo, já dá para ver aqui no link dele aqui, ó, na foto dele aqui, Bolsonaro. Diogo, seria muito esperar que você, ainda mais com esse nome Bolsonaro, comentando no vídeo de Bolsonaro para defender o papai Bolsonaro, seria muito esperar de você que você fizesse algum comentário sensato com algum conteúdo relevante. Então, para a gente é só importante entender, e tem muita gente que diz assim, mas você deveria censurar esses comentários desse pessoal do Bolsonaro. Não, pessoal, não posso censurar. Porque o nosso canal ele tem um intuito de conscientização. Eu acho que seria um erro muito grande a gente imaginar, idealizar uma sociedade brasileira. É preciso entender que existe esse tipo de gente como o Diogo no Brasil. Que isso é perigoso. Você não pode esquecer que isso existe. Então a gente aqui, ao deixar aqui esses comentários, a gente mostra para vocês também, olha, também tem esse tipo de gente. Para você não pensar que todo mundo é bem intencionado e que tudo mais. O Bolsonaro, assim como o Diogo, eles pensam iguais. É o mesmo pensamento. Existe uma identificação aqui de pensamentos. Então, a gente tem que, para solucionar, para tentar melhorar o Brasil, tem que tentar esclarecer mais as pessoas, pregar um pouco mais de tolerância. Por exemplo, aqui o Diogo fala esquerdista de merda, chamando todo mundo de vagabundo, né, e infelizes. Bolsa Família, olha, Diogo, Bolsa Família não sustenta ninguém não, é só para evitar de morrer de fome. Não é para sustentar no luxo na televisão não, amigo. É para evitar morrer de fome, porque quando o Lula começou no governo, a cada 5 minutos morria uma criança, uma pessoa de fome no Brasil.
O Bolsa Família foi para isso. Bolsa crack e os caralho. Você, por exemplo, não fala do Bolsa Militares, o Bolsa Banqueiro, que é o que o governo atual está fazendo e que o seu Bolsonaro apoia. Ele apoia cortar os gastos do povo para pagar os juros da dívida. Isso é a Bolsa Banqueiros. Eu não vejo você falar nada disso. Pelo contrário, parece que vocês ficam muito felizes de ser explorados pelo grande capital. Porra, beleza, o grande capital, nada de ajudar ninguém que está passando fome. O cara está morrendo de fome do seu lado. E vocês ficam felizes. É um pensamento estranho. Eu não vou lhe chamar dos mesmos nomes que você chama aqui, todos nós, mas é um pensamento um pouco estranho. Que Luciana, parabéns pelo canal. Obrigado, Luciana. A gente precisa de vocês para crescer. Enfim, estamos aqui agora nos 5 horas. Eu não vou conseguir ler tudo. Já temos 30 minutos. O Eudes comenta. Oi, Eudes, tudo bem? Você está sempre presente aí. Obrigado pela presença, pelos comentários. Sim, eu falo alemão. Falo um pouco também de inglês e arranho aí no espanhol. Mas o alemão, de todos esses idiomas eu falo fluentemente. O porquê, pessoal? Por que eu falo alemão? Isso daí vai vir em outros vídeos. Lá na frente, um dia eu vou me identificar mais claramente aí para vocês. Alguns já suspeitam quem eu sou, mas lá na frente eu acho que tenho tempo ainda, tá, para que eu possa me apresentar. Isso depois, lá na frente, quando eu me apresentar a vocês, eu vou explicar também o porquê que eu não fiz isso logo de cara. Tem um motivo, tá? Tem um motivo, bom, vocês vão entender lá na frente. Mas no momento, eu repito, o foco do canal não é a minha aparência ou quem eu sou. Claro que às vezes é bom você tá vendo uma pessoa tá falando, é bom olhar o rosto da pessoa para identificar, ver os movimentos da face e tudo mais. E isso é bom, de fato. Mas ainda não é o momento. Um pouco mais de paciência e daí eu vou mostrar a vocês. Olha, o Adriano colocou simplesmente links aqui. Isso daqui normalmente é reprovado. Então eu vou apagar aqui esses links. Eu nem sei do que se trata, mas coloque um pouco de comentário para a gente ter pelo menos uma noção do que se trata esse link. Às vezes é vírus. Então eu não vou permitir aqui que vocês distribuam vírus. Aqui o Adriano Mello, a crítica de Freud ao comunismo, a religião, a ética são resultado desses esforços coletivos sobre a agressividade humana. Observando Freud, que apesar de séculos de repressão à agressividade, esses empenhos da civilização até hoje não conseguiram muito, e reconhecendo a agressividade como uma característica constitutiva importante da natureza humana. Olha, Adriano, eu acho assim, o Freud, esses filósofos, filosofia é uma área extremamente interessante. Ela nos leva a pensar e analisar certas coisas e nos faz compreender também. A filosofia guia toda a economia no mundo, né? Se você pensar direito, é a filosofia que guia isso. E a filosofia tem muito mais influência nas nossas vidas do que muita gente pensa, do que muita gente sabe. Agora, essa questão da agressividade humana, sim, eu acho, mas sabe, eu acho que quanto mais a gente prega a racionalidade, inclusive a filosofia contribui muito para isso, mais a gente diminui essa coisa de agressividade. Quando você consegue desenvolver argumentos, aí não precisa mais bater ou matar ninguém. Cara, pelos comentários que você faz, os militares, além de tendenciosidade direcional de sempre, você deixa transparecer certas nuances de trauma em relação à farda. Não, Adriano, não tenho trauma nenhum em relação à farda, não. É que a gente observa, às vezes, digamos assim, o comportamento das pessoas de farda, e daí a gente vai tirar algumas opiniões em relação a esse comportamento. Por exemplo, você aqui, continuando seu comentário, eu não sei se você tem farda, mas você disse, eu não defendo vagabundo. Eu não acredito que tenha muita gente aqui no canal que defenda vagabundo de fato. Resta saber o que e o quem você chama de vagabundo. Eu acredito em Deus. Nem todo mundo acredita em Deus. Tenho amor à minha família. Isso eu acredito que boa parte das pessoas tem, mas também tem gente que vive sozinho, que não se dá bem com a família. Imagine seu pai é alcoólatra, sua mãe não sei o que com algum problema. Aí você vai dizer, eu tenho amor à minha família, se você pegou porrada a vida inteira.
Então, acho que todo mundo deve pregar o amor, mas assim, nem toda família é tão boa quanto a sua família foi para você. Pense que isso também existe. Isso também cria pessoas com problemas, que provavelmente vão ter problema de arranjar emprego e que vão ser chamadas por pessoas como você de vagabundo, prisão, cadeia, porrada, solução. Não sei se é isso não, acredito que não. E o mais importante, eu não sou ladrão. Bom, ao dizer que você não é ladrão, você quer dizer o que com isso? Não ficou muito claro isso. Por isso, voto em quem eu acho que me representa. Assim sendo, tenho orgulho de votar no capitão da artilharia Jair Bolsonaro. Olha, tudo bem, você tem orgulho, isso também é democracia, de votar no capitão da artilharia. Eu só fico pensando como é que um capitão da artilharia reagiria a uma crise como tivemos aí no mundo de 2008. Vai matar os caras? Como é que ele vai resolver? Nem sempre a solução, Adriano, é bala. Nem sempre a solução é porrada. Você não consegue construir uma usina nuclear com tiro. Você precisa de inteligência. Você precisa de ciência. Então, nem tudo se resolve no tiro. Não sei se você vive em um mundo onde só tenha bandido, vagabundo, e aí você precisa, a figura do militar para você seja extremamente importante. Mas nem todo mundo vive em um mundo dessa maneira. Apesar de que no Brasil e outros países está cada vez mais violento, a gente tem essa sensação, mas nem todo mundo vive nesse mundo. Às vezes é preciso você construir um avião, e não dá para construir um avião atirando no avião, dando metralhadora, canhão. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Esses ataques ao capitão Jair Bolsonaro só confirmam e demonstram o seu crescimento nas intenções de voto, e à vista disso, o temor dos comunistas manifesta-se através das ilações de toda a ordem, apenas mais do mesmo. Nunca hesitei em expor minhas opiniões, independente do senso comum, da hipocrisia, do politicamente correto. Bom, não existe ataque à pessoa do Jair Bolsonaro. Tá? O Jair Bolsonaro, para mim, tanto faz. Para mim, ele é inexistente. Não tem significância nenhuma a pessoa do Jair Bolsonaro. Então, não existe ataque ao capitão. E eu nem sei se ele é capitão. Mas eu não sei se você sabe também, ele tentou matar os colegas lá na própria militar lá, né? Tentou botar uma bomba lá e ia explodir porque não quiseram aumentar o salário dele, um negócio assim. Então, você vê que, imagina, se você tivesse ali de farda e não tem nada a ver com o caso, aí o Bolsonaro revoltado com o salário dele mata você lá com uma explosão. Aí você tenta entender que, ou mata seu irmão, seu filho, pense assim, né? Aí tente entender que nem tudo dá para resolver na bala. Então, às vezes o que eu critico aqui em relação ao Bolsonaro, ou, às vezes não, sempre, é o comportamento dele como pessoa pública, como deputado. As coisas que ele vota e tudo mais. Isso está sendo discutido aqui, e não a pessoa. Se você gosta da pessoa do Jair Bolsonaro, não posso fazer nada, amigo. Sabe? Tem gente que gosta de jogador de futebol, tem foto de jogador de futebol no quarto e abraça, sei lá. É um problema seu. Você tem foto do Bolsonaro no seu quarto, você gosta dele, beleza, continue, não tem problema não. Diferente do pessoal do Bolsonaro, não tenho nada contra os gostos pessoais de cada um. Se você diz que gosta da pessoa do capitão Jair Bolsonaro, então beleza, vai fundo, Adriano. Segue seu caminho aí. O Roberto diz que tem pena de mim, no caso, tentando desmoralizar o governo do Temer. Não, eu acho que não, Roberto. É o próprio Temer que está fazendo isso. Ele está fazendo isso numa velocidade muito boa. Aqui eu vi que você colocou vários comentários. E aí a gente vê aqui, o PT vai ser extinto do Brasil. Não dá para ler tudo porque é o tempo. Eu já estou em 38 minutos. Então dá para ver que os seus comentários são tendenciosamente assim, alguma coisa de ódio. Lula cretino. Você não engana nem a tua mãe com fala de farsante. Você pensa que é inteligente. Não, eu não penso que é inteligente não. Eu acho que a gente aprende todo dia e nunca você vai ser inteligente o suficiente. Eu nunca vou me considerar inteligente o suficiente. É por isso, por saber que eu não sou o dono da razão, que todo dia eu pesquiso as notícias que são publicadas. É por isso a existência do canal é justamente porque eu sei que eu não sou inteligente o suficiente. E que a gente tem sempre que ter a curiosidade e fazer pesquisa. Porque nunca você vai saber tudo. É justamente. Me considero burrinho, Roberto. Sou burrinho, por isso que eu tenho que pesquisar todo dia e analisar
de fato, tudo que foi publicado na imprensa, na grande mídia especialmente, que é para a gente não comprar uma opinião formada. Tá? Bom, pessoal, chora Petralha, Rodrigo novamente. Bom, não dá para comentar isso. Inútil, a Alemanha é um estado vassalo dos Estados Unidos. Opiniões. Olha o Max Joel aqui. Max, seja bem-vindo aí. O Sam diz o seguinte: deu para perceber que você é a favor do kit gay. Olha, o Vando respondeu, achei muito bom. Não, aqui, bolsominho do Sam. Não adianta discutir, mas tem outro que diz aqui para ele que nem sequer existiu essa coisa de kit gay. Sam, tem coisas que, tipo assim, o pessoal fala, olha, o comunista é do diabo. Essas coisas não dá para discutir, Sam. Sinceramente. Comunista do diabo, é do enviado do Satanás, e kit gay. Essas coisas que vocês criam aquelas figurinhas, saem compartilhando no Facebook, acreditam que aquilo é verdade, não pesquisam, não vê a fonte da informação. Pelo amor de Deus, Sam. E aí, olha, você participa bastante do canal, então comece a colocar uns comentários mais bacanas para a gente ter que discutir. Essa coisa de ficar compartilhando esse tipo de ideia é meio estranho. Mas eu vou comentar esse comentário seu aqui, Sam. Não é a questão de capacidade para explorar a questão financeira. É questão financeira para explorar. É falta de fundos para terminar os navios sonda que estão parados no estaleiro do Rio Grande. Bom, você está querendo dizer que é por falta de dinheiro. Quando o Lula pegou a Petrobras, ela é realmente muito pequena, muito miudinha. Não tinha lucro nem nada. Mas eu vou te mostrar, olha, não fazia parte do contexto aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Notícia do dia 10 de outubro de 2016. Petrobras volta a ser segunda maior empresa de capital aberto do Brasil. A Ambev segue na liderança. Só a Ambev na frente da Petrobras. Você acredita mesmo? Leia isso aqui. Você acredita mesmo? A Petrobras ultrapassou o Itaú Unibanco na vice-liderança de valor de mercado. Tá? Você acredita que a Petrobras realmente não tem fundos? Você acredita mesmo nisso? Bom, pessoal, vou chegar aqui ao fim desse vídeo. Tem muitos comentários, como vocês estão vendo. Tá? Não é possível comentar tudo, porque senão o vídeo não tem fim. Tá certo? Eu vou aprovar, como mais uma vez eu vou aprovar a maior parte dos comentários. O Emerson e-mailou. Comuna é mentiroso. Olha a erradicação da miséria no Nordeste. Ô Emerson, faz também um teste, vai lá no Nordeste e conversa com a população. Eu acho que esse teste também é válido. Olha, eu ando no Brasil inteiro e realmente houve uma melhora aí para a população mais pobre. Então faça um teste. Estatisticamente isso daí, o Brasil saiu do mapa da fome. Se você não acredita nisso, então, bom, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse seu link, vamos ver o que você está mostrando aqui pra gente. Extrema pobreza. Doce lá. Duas pessoas. É alguém que está fazendo algum vídeo aqui. Bom, não vai dar para eu ver todo aqui esse vídeo. Mais tarde eu vou ver. Mas é assim, o Brasil saiu do mapa da fome. Não sei se você acompanhou isso. Isso é fato. Tá, aquele vídeo lá é interpretado por alguém. Né? Então, não sei. Dá uma olhada nisso também. Tá certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a audiência de todos vocês. Muito obrigado. A gente vai continuar comentando isso aqui. Olha, comentário de 4 horas, 5 horas atrás. Infelizmente não vai dar para eu comentar tudo isso aqui. Tá certo? Do mais, eu agradeço a todos vocês. Vou abrir aqui, nenhum comentário mais exibido. Vou voltar aqui para cima, marcar tudo e aprovar tudo. Agradeço a todos vocês. Daqui a pouquinho tem mais vídeos e a gente vai se falando então. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.